Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Seca, estamos juntos na presença do Pai. Pão vivo, vivendo 40 anos em 40 semanas. Estamos encerrando hoje a nossa reflexão com base no capítulo de número 19, ou seja, são 19 semanas que nós estamos mergulhando nesta palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Em seguida, vamos ler alguns versículos desta palavra e vamos meditar um pouquinho acerca daquilo que Deus tem para nós. Pai, mais uma vez diante da tua presença, aqui estamos, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Eu venho pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha operar em nós, tanto querer quanto efetuar, todos quanto comigo oram, em concordância com esta palavra. Nós pedimos, Senhor, que ao terminar este tempo juntos na tua presença, estejamos, papai querido, fortalecidos no espírito, na alma e no corpo, para nos levantarmos e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Somos completamente dependentes de ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar cada dia mais que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós é para nos aproximar ainda mais da tua presença. Fortaleça-nos, ó Deus, na tua graça e no teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Respira. Vamos ler somente 3 versículos da palavra do Senhor. Eu quero ler com você do versículo 5 ao versículo de número 8, que vai nos dizer assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Sim, glória a Deus. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Sim, eu sei. Nós já lemos estes versículos, nós nos concentramos praticamente nesta parte. Por quê? Porque o Senhor, ele fez com o povo um pacto de obediência. O Senhor, ele colocou as condições dele e nos deu o livre arbítrio de abraçarmos as suas condições ou não. E nós vemos com Moisés que o povo disse sim. Tudo que Deus falou, tudo que Deus propôs, nós o faremos. Muitas vezes, nos nossos dias, nós recebemos uma palavra da parte de Deus, nosso Pai. Olhamos para as condições, dizemos, é justo que assim se faça. E fazemos ali um pacto de obediência com Deus, ou a Deus, obediência a Deus, mas no decorrer da nossa caminhada, no passar dos dias, nós entendemos que a promessa de Deus, ela tarda. Mas nós precisamos entender que pacto de obediência a Deus não é uma negociação para que se obtenha favores.
O pacto de obediência a Deus está por submissão a Deus, está por dependência atemporal do Deus Criador dos céus e da terra. O que significa atemporal? Não está estabelecido, eu vou obedecer até que. E muitas das vezes, embora não dizemos exatamente nestas palavras, no nosso subconscio está que eu vou fazer um propósito, eu vou parar de fazer isto ou aquilo até que Deus me dê alguma coisa. Nós precisamos desconstruir esta imagem de obediência por um benefício específico, mas nós precisamos fazer do pacto de obediência a Deus o nosso estilo de vida. Não pode e não deve ser somente uma obediência volátil, uma obediência com o fim de receber algo material, físico. Podemos dizer, né? Eu tenho dificuldades em obedecer. Mas vamos entender um pouquinho o que é a obediência? Eu já citei, mas eu desejo que fique claro na sua mente isto. Obedecer é ser dependente. Enquanto Deus falava com Moisés, nós vemos que o Senhor colocava quais eram as suas regras, o que era necessário o povo fazer para que eles fossem protegidos por Deus, para que eles pudessem estar embaixo da direção, da proteção e da provisão de Deus. Com estas três palavrinhas, direção, proteção e provisão, nós estamos guardados ou atendidos em todas as dimensões do nosso ser. Direção na vida espiritual, na vida sentimental, nos negócios, nas amizades. Isto significa que se nós perguntarmos a Deus, Ele vai nos inspirar, através da palavra, com o auxílio do Espírito Santo, o que nos convém fazer e o que não nos convém fazer. Porque nós aprendemos que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Quando nós falamos de proteção, a proteção ela é também nas três dimensões do nosso ser. Proteção no mundo espiritual, proteção dos nossos sentimentos e emoções e proteção no mundo físico, que é a saúde, que são as finanças, proteção contra o homem violento e sanguinário, enfim, proteção é proteção. Provisão, o Senhor provê. No mundo material e imaterial, tudo aquilo que nos é necessário. Mas o Senhor, Ele não nos convida, preste bem atenção nisso. O Senhor não nos convida a uma obediência passiva. Ou seja, eu estou obedecendo porque todo mundo está obedecendo. Eu estou obedecendo porque eu acho que é isto. Não, o Senhor nos convida a ouvir a voz dele, a entender a razão pela qual ele estabeleceu estas regras de comportamento, esta forma de viver em sociedade e também de se relacionar consigo e com Deus. Deus, ele sempre explica a razão das suas leis. É verdade, não estamos embaixo da lei, estamos embaixo da graça. Todavia, a lei ela não foi perdida, porque os princípios da graça continuam sendo a lei, porque lei de Deus é princípio de Deus. A obediência bíblica, quando nós ouvimos obediência na Bíblia,
Portanto, está nos dizendo: você aceita ser totalmente dependente de Deus? Você aceita a direção, a proteção e a provisão de Deus? Sim, Deus, mas o Senhor tem que fazer não. Submissão a Deus é entender que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E algumas vezes nós vamos ouvir não, algumas vezes nós vamos chorar, algumas vezes nós não vamos entender no momento, mas nós vamos obedecer. Nós precisamos entender que Deus ele é zeloso para cumprir cada palavra que ele disse. Ele não nega a si mesmo. Nós devemos buscar cada dia mais esta submissão a Deus, a aceitação da vontade de Deus, porque ela nos traz somente benefícios, ainda que por um pouco de tempo nós venhamos sofrer os danos no mundo espiritual, emocional e físico. E por que acontece isso? É porque Deus não sustenta a palavra dele? Não. Estamos sendo provados, o nosso caráter está sendo forjado para que nós venhamos receber um corpo incorruptível e estar com Deus para sempre, eternamente. Toda manifestação dos prazeres carnais que nos afastam de Deus, eles manifestam neste corpo corruptível, que voltará para o pó. No entanto, nós precisamos ter muito bem em mente que nós vivemos em um mundo de dualidade. É errôneo pensar que dificuldades não cruzarão os nossos caminhos, porque acontecerão tantas coisas desagradáveis. Nós temos falado nos últimos dias muito sobre os dois governos do mundo espiritual. O mundo espiritual está em guerra neste exato momento. De um lado, Deus nos sustentando, nos protegendo, nos livrando dos bombardeios do diabo. E no meio, o que está? O nosso livre-arbítrio. Então, eu fiz o exemplo da semente do joio e do trigo. Diariamente, nós recebemos na terra, no solo, chamado mente, coração do homem, duas sementes, o joio e o trigo. E eu preciso decidir qual destas duas sementes eu vou regar. Por quê? Porque o solo chamado mente, ele é fértil. Ele é fértil. A mente, ela é fértil. Por mais cansada que esteja a tua mente, por mais deprimido que você esteja, a tua mente, ela continua sendo fértil. O que você tem alimentado? Obedecer a Deus é colocar a atenção nos princípios de Deus e não olhar Deus como um carrasco que vai me punir. Eu pensei, Deus vai me matar porque eu pensei. Eu falei, Deus vai me matar porque eu falei. Eu fiz, Deus vai me matar porque eu fiz. Não. Eu preciso entender que algumas coisas acontecerão e basta, permissão de Deus. Porque se eu aceitei este pacto, esta aliança com Deus, e estou submissa, não mais à lei, mas estou embaixo da graça, mas a graça não aniquilou a obediência aos princípios sobre os quais a lei foi fundada, eu posso ter a plena convicção. Eu pensei, eu falei, eu fiz, eu me arrependi. Eu confessei, eu abandonei, eu vou continuar pedindo ao Espírito Santo que me fortaleça para que eu não mais venha tropeçar e ou cair. E Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar no nome de Jesus. E o Espírito Santo, ele nos fortalece para vencer todas as investidas do maligno. Mas o nosso irmão Tiago nos ensina, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo
e ele fugirá de vós. O diabo, ele é paciente, porque ele não tem nada a perder. Então, se ele conseguir ganhar uma só alma, ele já estará no lucro. Eu gosto muito, ou melhor, eu amo ter como base da obediência a Deus, Gálatas, capítulo de número 5. Para mim, pessoalmente, é um norte, dá um norte ao pacto de obediência do cristão no tempo da nova aliança, ou seja, no Novo Testamento. Naturalmente, não é somente este texto, mas eu amo Gálatas, capítulo 5. Porque quando eu me encontrei em crise, que tudo o que ele dizia, é pecado, isto você vai para o inferno, é pecado, eu busquei na palavra. E eu te oriento a fazer a mesma coisa. Não acredite cegamente em tudo aquilo que eu estou dizendo, ainda que você esteja arrepiando, ainda que você esteja chorando neste momento, ainda que você sinta o Espírito Santo testificando no teu coração, em nome de Jesus, faça um favor para você e para mim também. Leia a palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentarmos pessoalmente da palavra do Senhor. Nós vamos ver Gálatas 5, do versículo 19 ao 23, algumas regrinhas básicas acerca dos 10 mandamentos que nos é impostos também nestes dias. Jesus disse que toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Gálatas 5 deixa implícito, não está declarado aqui nestes versículos que nós estamos lendo, mas fala um pouco mais acima, que nós estamos na presença do Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas, nos esforçando para conhecê-lo e amá-lo cada dia mais. Então, Gálatas 5, a partir do 19, vai nos dizer assim, olha, as obras da carne são manifestas. Tem muita gente que faz escondido, mas entenda que daqui a pouco tudo aquilo que está em oculto virá a ser descoberto. Então, se nós olharmos, nós vamos iniciar amanhã a leitura dos 10 mandamentos, mas se nós olharmos, os 10 mandamentos diz o quê? Não adulterarás, não é verdade? Adultério espiritual e físico. Tanto é que Deus ele comparou a nação de Israel, a Judá, ao povo eleito como adúlteros. Então nós vemos aqui tudo que é carnal, olha, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Nestas palavras que nós lemos, está incluído tudo aquilo que é manifesto na carne, que é contra a vontade do Senhor. Contra todas estas palavras, que depois o apóstolo ainda vai dizer, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que as cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. No entanto, se eu pratico estas coisas, se eu não me arrependo, se eu não confesso, se eu não abandono a prática destas coisas, eu posso esquecer o céu.
Lembra o Antigo Testamento? Tem gente que diz assim: olha, você está vivendo no tempo da lei. Não, mas o tempo da lei, os princípios, eles prevalecem no tempo da nova aliança, no Novo Testamento. Portanto, precisamos examinar as Escrituras. Nós vamos ver que existem 9 palavrinhas que definem o fruto do Espírito, ou seja, eu estou alimentando o joio ou eu estou alimentando, regando o trigo. O fruto do Espírito é amor, gozo. Gozo está por prazer. Então, não nos é negado o prazer sexual, o prazer carnal, mas dentro do que é estabelecido por Deus. Nós vamos falar sobre isso, falando dos 10 mandamentos. Paz, longanimidade. O que é ser longânimo? Benignidade. O que é ser benigno? Bondade. O que é ser bondoso? Parecem palavras que remetem à mesma coisa, mas são diferentes. No contexto bíblico, cada uma tem o seu peso, a sua medida, o seu valor. Fé, mansidão, temperança. Fruto do Espírito. Estas são as características da pessoa ou das pessoas que conseguem equilibrar suas próprias vontades contra as coisas deste mundo. Domínio próprio. Entre o governo de Deus e o governo do diabo está a temperança, o domínio próprio. Eu digo não às coisas ou às obras da carne, eu digo sim ao fruto do Espírito. Este Monte Sinai é o lugar, é a primeira vez onde Deus define muito claramente o que ele espera daqueles que aceitam a aliança com ele. Então, não é do jeito que eu quero, não são as palavras que eu quero, não é onde eu quero, mas é do jeito de Deus, no tempo de Deus. E nós precisamos entender que este pacto de obediência, ele não pode ser mudado ou adaptado ao meu bel prazer, porque os princípios divinos, eles não são mutáveis. Nós vemos muitas mensagens emocionais, nós vemos muitas mensagens onde o homem é elevado. Mas não se preocupe, porque se você aceitou o pacto de obediência a Deus, a exaltação é uma questão de tempo, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ele não pode negar a si mesmo. Ele permite que nós sejamos provados, para que nós mesmos venhamos ver o que temos em nosso coração, porque ele nos conhece tão bem. Ele conhece pensamento e intenção. Pai, mais uma vez diante da tua presença, nesta terça-feira, em que nós apresentamos, ó Deus, de poder e bondade, a tua igreja. Nós somos a tua igreja aqui reunida. Sabemos que, como templo do teu Espírito Santo, somos únicos indivíduos, ó Pai, que diante do Senhor tem valor singular. Pai amado, Pai bendito, ajuda-nos cada dia mais estarmos na tua presença e crescermos em graça e em conhecimento, que venhamos obedecer a tua palavra, não como quem deseja barganhar com o Senhor, mas que venhamos obedecer por amor, porque sabemos que o Senhor é bom e a tua benignidade, ela dura para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firme no caminho revelado pela palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já sabe, mas eu vou repetir. Eu amo a tua existência.
O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?